Vamos lá, pessoal. Estamos começando aqui no bloco 2. Hoje no nosso programa aqui com o empresário João Paulo Fernandes. Primeiro bloco nós falamos sobre ser empreendedor, lidar com negócio. E agora a gente está iniciando o bate-papo sobre comercial, que eu tenho aí o orgulho de falar que o João é um dos caras que eu conheço que tem uns mais brilhantes em formatar estratégia comercial, aferindo resultado no curto, médio e longo prazo. Então tem muitos insights aí para compartilhar com vocês. João, é o seguinte, vamos pegar aqui até uma fala sua do primeiro bloco, porque eu vou fazer uma correlação com uma experiência que eu tive. Estava numa empresa de médio porte, faturamento de 250 milhões ano, que já é um outro patamar de micronegócio, startup, né? Uma operação mais robusta. Exatamente. Mas eu lembro que foi construído ali que eles chamavam de planejamento estratégico, que é um termo que particularmente eu tenho resistência, o pessoal já sabe disso. E eu vi que em nenhum momento se falou em plano de metas comercial. Porque é uma coisa bem simples, é o que você falou. Olha, se eu não tiver o dinheiro entrando, ou seja, aumentando a minha capacidade financeira de investir, você muitas vezes vai ficar limitado a fazer coisas que você deveria fazer, mas você não tem tempo e dinheiro para fazer. E o dinheiro é um alicerce principal para o crescimento, para a sustentação. Perfeito. Né? Então vamos começar então a falar. A gente tem um assunto muito aí amplo para lidar e polêmico, e eu já digo para você que a iniciativa, né, as pessoas têm colocado financeiro, estratégia e marketing como as áreas mais desafiadoras e complexas para administrar. Até porque se tu vai olhar no mercado de educação, que aqueles que, eu vou tentar investir aqui num curso, você não tem um curso que você consiga resolver todos os problemas. Não tem. Não existe, né? Então, vamos começar assim, olhando assim, o que seria um comercial para um negócio e qual é o objetivo dele para depois a gente aprofundar? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelas palavras aí. Eu não sei se eu posso concordar com o brilhantismo, mas assim, eu posso dizer que é muito trabalho diário, né? Não existe mágica, existe muito trabalho, muita luta para você conseguir construir planos de metas que façam sentido para as pessoas, né? Primeiro, a gente passou muito tempo errando nesse sentido. Qual é o grande objetivo aqui? Qual é a meta? Fazer o melhor. Vou fazer o melhor. Cara, mas peraí, isso é muito vago, né? A gente demora muito a construir isso, né? Houve um experimento, né, lá atrás. Eu fui juntando peças assim, né, ao longo da minha trajetória para entender a importância disso, né? Houve um experimento com 12 atletas de salto com vara, né? E a pessoa, né, que conduziu o experimento trouxe 12 atletas de alta performance e pediu para que eles saltassem, né, com o sarrafo, e depois pediu para que eles fizessem o melhor sem o sarrafo, né? Sarrafo, para quem não sabe, é o balizador, né, que o atleta tem que passar por cima. E o que aconteceu foi que os 12, quando saltaram sem o sarrafo, saltaram mais baixo do que quando tinha o sarrafo. Agora traz isso para vendas. Qual é o seu sarrafo? Que tamanho que você vai colocar? Que altura que você vai colocar o sarrafo? Né? E aí é o papel do gestor definir isso, entendendo o momento de cada um, entendendo o momento da equipe, entendendo e respeitando a cultura da empresa. Pode falar, perdão. Não, o mercado também, entendendo o mercado, o que está acontecendo no entorno. Aí a gente entra na questão de estratégia. Você está numa pandemia dentro de uma empresa de turismo, naturalmente você tem que baixar o sarrafo, né? Não, literalmente. Não tem, eu vou levantar o sarrafo. Você está louco, né? Não é assim que funciona, né? Não, agora melhorou, as coisas estão indo. Vamos aumentar o sarrafo, então. Então, assim, cabe ao gestor entender que altura esse sarrafo vai estar. E quando o gestor erra nessa altura, muitas vezes cria-se alguns problemas, né? Tanto para um lado quanto para outro. Se você coloca o sarrafo baixo demais, você tem aquele cara que bate a meta com muita facilidade e muitas vezes fica até guardando venda para o mês que vem porque ele já bateu a meta desse mês. Aí você mata o espírito do desafio, né? Totalmente. Uma das características da meta é ser desafiador. Se não for desafiador, não é meta. Não é meta, exatamente. Outra coisa é você fazer a equipe entender que o atingimento da meta não serve somente para a questão de resultados financeiros, e sim para que você evolua enquanto profissional. Que muitas vezes
o fato de você estar sendo desafiado para atingir aquela meta faz com que você evolua em processos. Sim, até porque, fazendo uma analogia, isso é uma experiência que ninguém vai te tirar. Não. Se você pegar, olha, eu trabalhei na empresa tal, botei lá no seu currículo, isso é teu. Acabou. É teu. É seu. É teu, exatamente. Em vendas a gente brinca que tem muito a ver com futebol, né? Ganhou lá o pôster, botou na parede, ninguém tira aquele título seu, né? Mas se você ficar também 1 ano, 2 sem ganhar título, sabe que a torcida começa a reclamar, né? Então assim, conquistou, legal, parabéns. E ter a mentalidade de o seguinte, cara, começou de novo. Fiz o gol, a bola voltou pro meio e vamos embora, né? Vamos seguir. Tem um grande treinador de futebol americano que ele gosta de dizer que gosta de trabalhar com jogadores que têm memória curta. E aí é engraçado isso, né? E eu acho que cabe muito bem para a visão do comercial, né? Pro time, pro gestor de vendas. O que ele quer dizer com a memória curta? É o cara que, se ele pode ter, ele fez a melhor jogada da partida ou do campeonato ou da vida dele. Né? O futebol americano tem uma dinâmica, para quem não acompanha muito, você faz uma jogada, para o jogo e recomeça. Faz uma jogada, para o jogo e recomeça numa disputa de território. Né? O que ele quer dizer com isso? Você fez a melhor jogada da sua vida. Cara, daqui a 30 segundos vai começar a outra. Se você ficar comemorando muito a jogada anterior, você não vai estar concentrado o suficiente para a próxima e você provavelmente vai perder aquela jogada. E o contrário, a mesma forma. Se você fez a pior jogada da sua vida, você ficar curtindo muito aquela derrota, né, que você teve naquele momento, isso você vai carregar mentalmente o resultado da jogada anterior para a próxima. Com vendas é exatamente a mesma coisa, né? Principalmente porque vender é sinônimo de ouvir não. Normalmente você tem que entender quantos nãos você vai tomar para ganhar um sim. Cada negócio tem uma métrica, cada vendedor tem uma métrica, cada vendedor tem seus indicadores, cada negócio tem as suas particularidades. Mas o importante é você entender qual o volume de negócios, quantas pessoas você tem que falar todo dia, né? Qual é a minha meta? A minha meta é fechar 3 negócios por semana, por exemplo. Você vai conseguir falar com 3 pessoas e fechar 3 negócios? Talvez numa semana isso aconteça. Agora, nem o melhor do mundo consegue isso repetidas vezes. Nem o melhor vendedor do mundo. Todas as bolas que o Messi chuta no gol entram? Pelo menos eu acho que não, né? Então ele já sabe quantas bolas ele tem que chutar no gol para ele conseguir acertar o alvo em uma. Vender é a mesma coisa. Né? Então o que é importante? Eu sei que eu tenho que agendar com 20 clientes essa semana, porque dos 20 eu vou conseguir conversar com 10. Porque os 10 vão furar comigo. Por quê? Porque o pneu vai furar, porque vai chover, porque vai ter enchente, porque vai ter um problema na vida pessoal do cliente, porque ele vai desmarcar porque ele marcou com você, porque ele não quis te dizer não e no dia ele não vai estar afim de falar com você. Tem que ser educado, né? Por N razões. Você já sabe, então, é o que eu sempre digo para minha equipe, vai fechar 3, seu foco não tem que estar no 3, nos 3 fechamentos. Você tem que estar nos 20 que você marcou essa semana para falar. Porque se você marcou com 20, você vai falar com 10, você vai fechar 3 negócios. Né? Então você já sabe que se para você fechar 3, você vai ter que falar com 10, fazendo uma continha básica aqui, você entende que você vai tomar 7 nãos. Né? O grande problema é que normalmente esses nãos vêm em sequência. E aí o que acontece com a mentalidade do vendedor? Psicológico abalado. Exatamente. Então, a criação da estratégia de vendas, da estratégia comercial, passa por tudo isso. Né? Trabalhar muito o mindset da tua equipe, trabalhar muito a mentalidade, né, de cada um, entender que aquele vendedor tem um perfil mais... ele é mais... tem mais dificuldade de lidar com o não, que o não faz muito mal para ele, que o não machuca muito ele, que ele entende que ele está sendo rejeitado, que na realidade não é ele que está sendo rejeitado, é o cliente, é o produto que está sendo rejeitado, não é ele, não é seu CPF que está sendo rejeitado. Mas as pessoas acabam... A pessoa que não tem a mentalidade preparada para lidar com isso, ela vai levar pro pessoal. Vai. Aí psicológico, né? Que, assim, receber não é uma coisa legal, por Lógico, natureza. ninguém gosta. Nós, desde pequenininho, quando a gente é criança, já é um exemplo disso, Ninguém né? gosta. Aí é castigo, aquela coisa que a criança... Mas aí é que tá o ponto. Não é você gostar do não e nem você se acostumar com o não, mas é você entender. É assumir a premissa de que o não é normal dentro do... É isso. O não é normal. E outra coisa, entender que a resiliência, né, palavra da moda, precisa ser desenvolvida, precisa ser
trabalhada dentro de você. Caso contrário, você, quando tomar o quinto não, vai desistir, né? Um ponto assim, João, vamos aqui só pra gente... vamos começar da onde que nasce a decisão. Tá. Dentro de um negócio, você definir a métrica pro comercial requer responsabilidade, né, e decisão. Com certeza. Então eu costumo sempre dizer o seguinte, para quem hoje desempenha papel executivo, principalmente em empresa de médio e grande porte, porque aí os números são maiores, né, são mais impactantes e tem uma parcela maior de responsabilidade, existe uma dificuldade, eu vejo isso ao longo da minha carreira, que eu tive que lidar com alguns executivos, da dificuldade que tem de falar assim, olha, a meta comercial para esse ano é X. Tá. Porque eu vejo que, às vezes, as pessoas não querem se comprometer e se responsabilizar com X. Porque o X foi talvez definido sem critério. Aí é um problema. Então, mas eu acho que isso se conecta com o que você falou. Você precisa entender de negócio, entender o momento, entender para você colocar que o X seja dentro de um critério que a empresa consiga navegar, seja desafiador, não seja nem muito nem pouco, né? E as pessoas, eu noto que existe uma dificuldade em definir o X para depois a gente pensar na meta. Sim. Então como é que você vê isso? O X basicamente é mais fácil falar da forma como a gente lida, né? A gente faz a nossa reunião, as nossas reuniões para entender aonde que a gente quer chegar o ano que vem, né? Aonde a gente quer chegar nos próximos 5 anos, aonde a gente quer chegar nos próximos 10 anos. Né? E entender que isso precisa ser fracionado, precisa ser dividido, baseado no que você tem de recursos naquele momento. Né? Não adianta eu querer ter um resultado compatível com uma equipe de 15 vendedores se eu tenho 3. Né? Eu vou me frustrar, a meta não vai ser atingida, eu vou... Aí é o que a gente chama, você já constrói uma estratégia comercial para fracassar. Já constrói para isso. E aí você naturalmente vai construir uma mentalidade de fracasso na sua equipe. E a começar pela sua, né? Porque você vai se frustrar com o não atingimento do resultado muito provavelmente fantasiado que você mesmo criou, né? Então entender. Primeira coisa, o que essa equipe que você tem aqui já entregou? Aí, naturalmente, eu estou falando para quem já tem negócio, né? Se você está começando, é diferente. Aí você tem que analisar o mercado, analisar as empresas que têm o seu porte, quanto que elas faturam, o que acontece, analisar o quanto que elas faturaram no primeiro ano, de acordo com aquele cenário. O cenário estava favorável, estava desfavorável, etc. e tal. Bom, para quem já tem negócio, o que a minha equipe fez o ano passado? Quanto que ela construiu? Construiu X. Como é que está o meu cenário externo esse ano? Olhando da porta para fora do meu negócio, tá bom? O mercado está aquecido? Então, bom, naturalmente a gente vai sempre projetar crescimento, né? Quanto que a gente pode crescer esse ano? Vamos fazer E aí é tentativa e erro. Não existe mágica, tá? Tentativa, erro, ajuste. Roda um PDCA, né? E aí tira o curto. Por isso que eu gosto muito do curto prazo, né? Principalmente para quem não tem histórico longo construído. Pô, eu não sei quanto foi no ano passado, porque eu abri meu negócio esse ano, tudo bem, mas você sabe quanto foi a semana passada. Trabalha com curto prazo e vai ajustando. Não tem o menor problema. Isso está muito conectado com o que a gente chama de mentalidade ágil, porque você vai ter ali pequenos ciclos e que vai entregar alguma coisa de valor no final de cada ciclo, que somados proporcionam um resultado mínimo que seja. Lógico. Né? E tem um ponto que você falou que chama a atenção, até porque deixar claro para o pessoal que às vezes a gente quando fala de plano comercial, plano de meta estratégica financeira, não é para enxergar como se fosse um documento estático que tu não pode mudar. É claro que você não pode mexer na meta toda hora, mas que você tenha, talvez com os ciclos curtos, a capacidade de ser flexível. Sim. Porque hoje, assim, qualquer tipo de negócio, ele tem que aprender a cada vez mais lidar com processos dinâmicos e menos estáticos. Perfeito. Então a pessoa que transforma um plano comercial num livro de capa dura engessado... Você sabe muito bem que nos últimos 2 anos, por motivos diferentes, a gente mexeu em alguma coisa na nossa meta. Sem dúvida. Em 2021, tivemos que mexer para menos. Por quê? Todo mundo acreditou que 2020 tinha sido o pior ano da pandemia, que aquilo ali tinha sido devastador e que 2021 seria um ano melhor, porque a gente tinha um cenário de final de 2020 com alguma melhora. Veio 2021, meu amigo. Igual um rolo compressor.
Foi com janeiro, explodiu a Ômicron, Não, né? aí já era 22. É verdade, Tô verdade. lá atrás. Então vamos lá, recapitulando. O 21 teve um impacto muito maior do que a gente... Né? Se você puxar os números da pandemia em 21, eles foram muito piores no Brasil do que os de 20. Que foram os iniciais. Até porque em 20 estava todo mundo trancado em casa. Você estava também na curva de... Em 21 todo mundo começou a sair, as pessoas começaram a se expor mais, só que erroneamente no final de 2020, porque os números estavam melhores, todo mundo achou que o ano de 2021 seria melhor. Sim, aí deu aquela relaxada. O que eu fiz? Meta lá pra cima, vamos compensar o ano de 2020, que foi uma catástrofe. 21 foi pior. O que adianta eu ficar dando murro em ponta de faca e não ajustar? Não, eu vou perseguir essa meta assustadoramente até dezembro. Cara, as fronteiras... Eu trabalho com viagem, as fronteiras estão fechadas. Trabalho com turismo esportivo, os estádios estão sem público. Em algum momento em 2021 os campeonatos pararam, mesmo sem público. O que eu vou fazer? Então assim, ajusta para menos. Corre atrás de outras formas, pensa em maneiras alternativas. Quando chegou em 22, aí sim... Explodiu a Ômicron, janeiro ali, né? Janeiro. Aí já foi o contrário. Você falou assim, cara, vem esse negócio de novo, eu já aprendi com o ano passado, vamos jogar para baixo. Graças a Deus, em fevereiro melhorou e o ano deslanchou. Pô, eu vou continuar com aquela meta baixinha que a minha equipe está atingindo com facilidade? Não, vamos jogar para cima. Quando chegou em outubro, já tinha explodido a meta. Mesmo ajustada para mais, porque tinha muita demanda represada. Vamos lançar um desafio, pô. Por quê? Senão eu mato 3 meses do ano. Minha equipe já bateu a meta em outubro. Eu vou matar meu último trimestre? Não. Joga pra cima. Beleza, galera. Parabéns, a meta foi atingida. Agora vamos por mais. Vamos fazer isso aqui. Vai lá e ajusta. Porque senão... vamos empurrar com a barriga até o ano que vem. A meta já foi batida, né? Então... Sim. Ter essa consciência, né? De que... E aí é um ponto que eu também bato nessa tecla demais. Porque assim, né? Isso eu tava até pensando nisso quando eu tava vindo pra cá pra gente gravar. Porque assim, no meu caso, né? Gestão estratégica, né? A gente trabalha com isso. Não bate na minha porta assim uma empresa, olha, Carlos, a gente tá aqui com um desafio, tá tudo bem, batemos a meta, tá tudo maravilhoso e a gente quer implementar a gestão estratégica para fazer melhor ainda aquilo que a gente está fazendo. Isso, você vê a mentalidade como é limitada. E aí eu digo sempre o seguinte, gente, o momento de você também abraçar isso não é só quando tá ruim, não. Claro. Se você tá indo bem, melhora, aprimora, claro. É o que você acabou de falar. Pô, bateu a meta, vamos calibrar e vamos aprimorar. Lógico. Porque você não... Assim, a pessoa que tem uma visão de empreendedor hoje, eu acho que tem que ser o seguinte. Você tem que buscar cada vez mais fazer melhor para pensar assim, vou aniquilar com o mercado para eu me tornar referência. Claro. Porque é o que você falou. A jogada acabou, vamos para outra. Se eu ficar comemorando muito tempo, todo mundo vai esquecer a jogada e acabou o resultado. Acabou. Aí os outros vão fazer outras jogadas e vai te... né? Então, eu acho que esse tipo de mentalidade fazer... Quando as coisas estão difíceis, isso aí é um diferencial, como você falou no primeiro bloco. Sim. Mas também não esquecer de fazer quando as coisas estiverem dando bem. Perfeito. Ninguém costuma procurar um médico para dizer que a saúde está toda boa, que eu vim só fazer um check-up, né? Mas o check-up é importante. Sim, mas é raro. É raro as pessoas terem. E aí vale para a empresa, cara. É a mesma coisa. Eu gosto eu gosto sempre de dar 2 exemplos. Uma vez que a meta tenha sido estabelecida, né? Você já sabe aonde você quer chegar? É importante que cada um do time saiba qual é o tamanho da participação dele naquilo. Porque senão dúvida. Fica empurrando a responsabilidade para o outro. Então, assim, você tem que entregar X, você tem que entregar... E aí, naturalmente, cabe ao gestor entender o momento de cada vendedor. Nem todos estão nos mesmos momentos, nem todos podem entregar a mesma coisa, tá? Essa aqui está no momento melhor, essa pessoa ela pode me entregar mais. Esse aqui está no momento pior, vai me entregar um pouquinho menos. Mas saber distribuir bem isso, tá? De forma equilibrada. E apurar de forma rápida. Eu já tive um momento lá na empresa, e não estou falando do vizinho, estou falando de mim, em que o meu mês, eu ficava sabendo do resultado do mês, quando estava no dia 20 do mês seguinte. Cara, que ajuste de rota que eu podia fazer. Porque você estava... analisando uma coisa que já aconteceu, você acabava sendo reativo e não era proativo. E o pior, essa que é a diferença de risco. Eu já tinha perdido a maior parte do mês seguinte. Sim. Você tinha avançado mais ainda na linha do tempo. E não bati a meta no mês passado. Não dá. Erro grosseiro. Então, assim, naturalmente com uma estrutura melhor de suporte a processos,
com a tecnologia e uma série de coisas, você consegue apurar isso dia a dia, né? Que eu considero o básico hoje, né? Era um erro grosseiro que a gente cometia. Por quê? Porque estava só focado em bota a venda para dentro, bota a venda para dentro, bota a venda... Muito focado na eficácia e não na eficiência. E muitas vezes você percebia muito tempo depois que você não tinha sido tão eficaz quanto você estava achando. Por isso é que tanta gente tem a sensação de eu trabalho pra caramba, eu trabalho de sol a sol, eu trabalho 15 horas, eu viro noite, no final do mês o meu resultado não tá lá. Então, eu já passei muito por isso. E eu acho que um ponto, João, que vale de dica pro pessoal entender, que isso é muito importante, né? Esse insight. Você pensar como que a tecnologia pode melhorar o seu desempenho. Porque assim, eu costumo sempre dizer o seguinte, você pode ter o melhor sistema do mundo ou a melhor planilha do mundo. Mas se você não tiver a inteligência de como usar aquela ferramenta, não vai adiantar. Perfeito. Né? E aí são os patamares que os negócios deles passam. Por exemplo, você está no início, você não precisa contratar um sistema, até porque você não tem dinheiro para isso. Então uma boa planilha, ela vai resolver. Só que vai chegar uma hora que você vai se sentir sufocado e vai falar, pô, isso aqui já não está me atendendo mais. Aí é a hora de pensar em melhorar o processo e adquirir um sistema. Cara, se você já está gerenciando 20 planilhas, que foi o caso lá nossa, já está na hora do sistema. Você já tem volume de negócio suficiente que justifique a contratação. E conhecendo o processo, fazendo essa virada de chave, fica natural e você vai ver o teu desempenho. E aí, acho que o principal ponto que você falou, não se trata de falar, tem um sistema, tenho isso, tem aquilo, não. Se trata de falar o seguinte, eu tenho dado e eu consigo fazer ajuste de percurso porque eu estou atuando de maneira proativa. Lógico. Você tá antes do problema. Aí a gente pode pensar em indicador, sendo feito de maneira efetiva, eficiente, enfim. Por isso a importância de você ter esse ciclo curto. Tá? Não importa. Mas o mais importante para mim é o mês. O mais importante para mim é o trimestre. Não importa. Olha todo dia. Olha toda semana. Crie metas semanais. Bonifique semanalmente a sua equipe. Né? Óbvio que não estou falando que precisa dar um carro 0 km por semana para o melhor vendedor. Não é isso. E muitas vezes nem isso não é nem o importante. Mas crie campanhas de vendas que bonifiquem os resultados semanalmente para que as pessoas criem o hábito de gerar sempre bons resultados. A gente tinha um problema muito grande na empresa, que era um perfil de vendedor que performava muito bem 6 meses por ano e muito mal 6 meses por ano. Normalmente não sequencialmente, né? Vendia muito em janeiro, vendia pouco em fevereiro. Vendia muito em março, vendia... O que acontecia? Vendia muito, relaxava. Você tem noção do quão nocivo isso é para o negócio? Sim. Sim, porque a oscilação, ela mascara o teu resultado e ela pode te enviesar por um caminho e é outro. É isso. Então, a gestão dessa equipe, a gestão das metas, a gestão dos indicadores, a gestão das bonificações, entender o que uma coisa que a gente erra muito em gestão de equipe de venda, eu preciso motivar. Você não vai motivar ninguém. Ninguém motiva ninguém. O que o líder pode fazer é criar um ambiente favorável à motivação. Você vai se motivar por sua conta. Não sou eu que vou te motivar. Né? Agora, o que a gente enxerga muito em muitos times de vendas é o líder causando... Falando de novo com futebol, já ouviu falar que técnico não ganha jogo, mas perde. Ele não vai lá entrar para fazer mas ele perde. O líder de vendas é mais ou menos a mesma coisa. Né? Ele não vai ganhar jogo, mas ele muitas vezes pode perder jogo. Então, assim, quantos times de venda a gente não vê que tem a sua confiança completamente ali aniquilada por uma má gestão de pessoas? Né? E entender que E aí entra um outro ponto, né? Normalmente os líderes de vendas eram bons vendedores, né? Normalmente. Sim. Sim. Só que ser um bom vendedor não significa que você vai ser o melhor gestor. E aí tem algumas guias de melhores práticas que afirmam que se você pegar o teu melhor técnico e promover ele a gestor, você tem um grande risco de perder o seu melhor técnico e ganhar um péssimo gestor. Exatamente. E às vezes esse caminho é um caminho sem volta. E aí também você não pode também muito pro outro lado, né? Você vê quão difícil é, né? O quão desafiador que é. Aí o cara comete esse erro 1, 2, 3 vezes e fala, não, então eu vou trazer alguém de fora que seja um ótimo líder, tá? E vou colocar para liderar meu time de venda. Cara, se o cara nunca foi na rua, se ele nunca ouviu o cliente, não adianta que ele não sabe a dor do vendedor. É a mesma coisa que você querer mapear um processo e não entrevistar quem está na linha de frente do processo. É isso. Pô, por que um cara que vai vir de fora, que não conhece, não está imerso no processo, vai poder ajudar a mapear o processo? Né? É muito difícil. Então, o ideal, o mundo dos sonhos, é que o líder de vendas, o gestor do time de vendas, ele
já tenha passado por tudo aquilo que os vendedores, que o time de vendas está passando, até para ele saber quais são as dores, até para ele saber quais são os êxitos, como que funciona, como é que tá a cabeça daquele cara naquele momento, porque ele já viveu aquilo, ele já experimentou aquela situação, e ao mesmo tempo que tenha preparo suficiente para liderar, para gerir aquele time de vendas. E tem um ponto, assim, João, eu acho bacana, porque essa visão que você constrói, né? Quando eu falei o brilhante no início, né? Que eu acho isso fantástico, porque você conseguiu pensar numa mentalidade, criando processos que tá muito ligado ao que a gente chama de agilidade hoje no mercado. Você segmentou em pequenos pedaços, você associou ganhos para o desempenho do time pequeno, médio e grande, e a empresa. Sim. E aí você cria um ambiente favorável do ponto de vista de competição, mas é uma competição sadia, né? Que aí você acaba comprometendo, engajando o time de vendas. Né? E acho que o que é o mais importante de tudo, você mostrar como cada um contribui para o pedacinho do quebra-cabeça da empresa. Vai muito da cultura do negócio, né? Sem dúvida. Tem empresas que têm uma cultura muito forte de competição interna e eu não vejo problema nenhum nisso, tá? Só que o que você não pode fazer, falando mais uma vez da nossa empresa, se eu tenho como um pilar, né, que está inclusive nos nossos valores, trabalho em equipe. Como é que você vai promover guerra interna? Guerra entre aspas. Não, né? eu já ouvi um presidente de uma empresa falar assim, e eu achei foi sábia a frase dele. Porque o que acontece? O meu trabalho era fazer o planejamento estratégico da empresa, que era o termo que se usava, né? Então eu tinha ali 26 projetos acontecendo. Projeto comercial, financeiro, de planta, de um monte de coisa. E aí ele falou assim, olha, para os diretores, isso aqui, implementar a estratégia não é uma guerra interna. E vocês estão fazendo parecer que seja uma guerra. Porque parece que vocês são diretores da mesma empresa. Né? Então eu até fiz um post desse algum tempo atrás, que eu falei, planejamento estratégico não é guerra. É um trabalho integrado, onde todo mundo contribui com o resultado. Sem dúvida. Tá, pra gente ir para a parte final desse bloco, que eu queria que você abordou um pouco disso na primeira parte, que eu achei bacana. A gente aqui, assim, a ideia do projeto também, João, como a gente já conversou algumas vezes, é mostrar para os empreendedores que é importante não esquecer o básico, fundamento mesmo, do básico mesmo, e ser paranoico em fazer o básico acontecer bem. Porque, pessoal, eu afirmo, quem se preocupa com isso hoje tem, assim, um desempenho altíssimo. É uma afirmação, eu até acho que pode ser meio ousado o que eu estou falando, mas é uma afirmação. Fazer bem o básico. E aí eu queria dar um exemplo simples, que é o seguinte. Vamos pegar aqui uma empresa ali com um avião voando. Então, aquela diferença de faturamento para receita, para custo, que é uma coisa básica. Uma planilha, você vai arrumar uma planilha, você consegue construir uma planilha dessa em 10 minutos. Mas, gente, acredite, né? Eu tive um exemplo que eu estava numa empresa já... Outro exemplo de uma empresa de médio porte. Aí o CFO fez um relatório com dados financeiros dos últimos 5 anos da empresa. Aí vê ali indicadores mais financeiros, assim, EBITDA, que são coisas de empresas de maior porte, elas trabalham. Que não precisa ter um MEI, não precisa ter isso, minha opinião. Uma empresa de pequeno porte também não. É legal já pensar, mas... né? Só que aí, quando chegou o relatório e botou assim na tela, você via nitidamente que os sócios que estavam na mesa, o presidente e outros diretores, não tinham o entendimento em comum do que representava aquele número. Por quê? Eles estavam confundindo faturamento com receita. E isso, gente, é perigoso demais. Você não entender, isso é o básico. Porque às vezes você tem faturamento, tá bom, você vendeu. Mas pode ter cliente que vai ter inadimplência. Não necessariamente faturamento é o dinheiro que vai entrar. Sim. Então, João, fala um pouquinho assim, se você pudesse dar um recado pro pessoal, a importância de se gastar um tempo para dominar isso. Como é que você vê? Investir um tempo, cara. Não é gastar, isso não é tempo gasto, é tempo investido. Perfeito, ótima correção. É muito comum. Bom, você está dando um exemplo de empresa de médio porte, né? Que isso acontece. Agora você imagina em empresas de pequeno porte, né? De microempresas, MEI. Normalmente as pessoas entendem. É muito comum, né? Você ouvir assim, frases, né, de empreendedores. Dezembro é um mês mais pesado, né? Novembro e dezembro, porque eu tenho que pagar 13º. Cara, se você já tem colaboradores, né? 13º você tem que pagar durante os 12 meses do ano. Você não está pagando em 2 parcelas. Tem que pagar em 12. Aliás, você já tem que saber quanto que o seu colaborador ganha
globalmente. Nos Estados Unidos tem muito essa cultura do salário anual, né? Sim, aqui no Brasil sim, a gente sim. tem... As duas multinacionais que eu trabalhei tinham lá o annual plan, né? O plano anual Quanto de que o remuneração. seu colaborador custa por ano? Contemplando todos os encargos, benefícios, férias, 13º, fraciona em 12 e você está pagando essa conta ao longo do ano todo. Isso faz com que você não tenha a sensação de que dezembro seja novembro e dezembro ali, meses pesados. Especificamente falando de misturar faturamento com lucro, né? É muito comum que as pessoas enxerguem, né? Principalmente no meu negócio. Muitas vezes eu recebo um montante inteiro do cliente aqui no mês de janeiro e a fatura vai chegar para eu pagar lá em outubro. Você já pensou se você entende que aquele dinheiro ali é todo seu? Não é. Aquilo ali é o faturamento. Você faturou. Agora, quanto daquilo ali é efetivamente receita para o seu negócio? E aí o que a gente vê muita gente errando é que as pessoas acabam projetando seus custos baseados no que você faturou e não no quanto que você vai deixar efetivamente. Dentro do caixa da empresa. empresa. E aí, naturalmente, isso tudo colabora muito para que aquela que o Sebrae chama de taxa de mortalidade infantil das empresas no Brasil seja gigantesco, né? Gigantesco. As pessoas acabam levando seus negócios à ruína muito por ter. E aí, falando muito para o pequeno empresário, para o pequeno empreendedor, para quem está começando agora, é muito tentador, principalmente se você não tem sócio. Quando você tem sócio, muitas vezes você ainda respeita um pouco mais isso, né? Mas quando você não tem sócio, é muito tentador que você fale assim, não, eu vou meter a minha mão no caixa aqui para pagar a mensalidade do colégio do meu filho. Eu vou pegar aqui no caixa para pagar o meu almoço, para pagar o... Cara, a perpetuação desse tipo de hábito vai te levar a uma confusão que em pouco tempo você não vai saber mais quanto você ganha, você não vai saber mais o que é seu dinheiro e o que é dinheiro da empresa. Então, muito cuidado com isso. Eu estou falando que quando você tem sócio, que normalmente um acaba meio que fiscalizando o outro automaticamente, por melhor que seja a relação. Não pode. Ou então, porque, bom, se o João tirou 100 aqui para fazer tal coisa, o outro tem que tirar 100 para fazer. Sim, também. numa sociedade aí que é meio a meio. Iguais, meio Lógico, exatamente. Estou falando nesse cenário. Agora, é muito ruim quando isso acontece. É muito ruim. E outra coisa, eu vejo muita gente, a não ser, obviamente, negócios que permitam isso, né? Só que eu vejo muita gente que surfa uma onda boa durante um ano, estabelece que a remuneração do sócio é aquela ali, ponto, e não está olhando para quanto que a empresa está deixando de receita. Eu tiro X e ponto. E os anos vão passando e às vezes a fase não é mais tão boa e você continua tirando aquele X ali fixo. E é o que a gente fala, 1 mais 1 é igual a 2. Sempre vai ser. Uma hora vai estourar. Uma hora estoura, né? Eu não estou falando que você tem que ficar com aquele X, não. O ideal é que seja até mais. Só que você está faturando o suficiente para isso, né? Então, assim, nós lá na empresa, assim, a gente nunca teve remuneração fixa, né? A remuneração, ela é condizente com o faturamento do negócio. Aí você pode decidir se você quer tirar mensalmente, trimestralmente, semestralmente, anual. Aí é acordo entre os sócios ou um acordo seu consigo mesmo. Mas não cometa o equívoco de determinar, baseado num período, o quanto que você vai ganhar e deixar de olhar para o seu faturamento. Porque eu conheço negócios que foram à ruína por conta disso. Tem um ponto, João, que, por exemplo, isso até a dica aí do pessoal que domina aí contabilidade e tal. Você pode ter um Prolabore pequenininho, que seja ali uns 400, 500 reais. Deve ter. Que aí, aquilo ali, aí vamos lá. Aquilo ali sim é um custo de operação da empresa. Sim. E aquilo ali tem que estar nas contas do mês. Claro. E aí o que você falou, que quem é dono visa o quê? Lucratividade, riqueza. Então, o lucro, se é ferido, ele vai ser distribuído entre os sócios ou ser usado como investimento. Enfim, aquela discussão. Eu só não queria deixar de encerrar esse bloco sem você falou isso agora, eu me lembrei muito de uma palestra que eu assisti, onde o palestrante falou o seguinte: cuidado com a diferença entre abrir uma empresa e comprar um emprego. Sensacional. A gente fala muito isso de empreendedorismo de sobrevivência. E eu digo a você, nos primeiros 5, 6 anos de JPM, eu comprei um emprego. Eu fazia exatamente a mesma coisa que eu fazia quando eu era funcionário. Entendi o seguinte. Vamos lá, vamos voltar ao que a gente falou no bloco 1. Assumir o CNPJ, você já tem outro contexto, certo? A sua mentalidade, você tem que buscar essa mentalidade, até porque ninguém nasce pronto para ser empreendedor, Claro. tá?
Mas isso que você falou, João, cara, é importantíssimo. É porque, não, eu não gosto de contabilidade porque não é muito... Cara, então não vai, então não vai ter negócio. Passa a gostar. Não, ou você passa a gostar, ou você então contrate alguém que você está limitado para fazer. Mas mesmo assim, mesmo contratando, mesmo sendo delegado pro seu sócio que você mais confia... O mínimo você vai ter que saber. Exatamente. Tá, eu queria para fechar esse bloco, 2 exemplos aqui rapidamente que é bacana pra gente não perder o insight. É o seguinte... Quando uma empresa fica muito grande e ela perde essa preocupação, essa mentalidade de fazer bem o básico, ela tende a fracassar. Sim. Então a gente estava até conversando de um caso de uma empresa do setor de vocês, tá ali perto, tá em RJ, e o que deixar claro pro pessoal, que às vezes tu fala assim, como concorrente, não, o cara vai quebrar, vai me abrir espaço. Mas deixar claro que isso não é bom pro mercado. Péssimo. Tem empresa, principalmente de grande porte do teu segmento, quebrando. Isso não é bom. Porque a onda que aquilo vai gerar... A gente está gravando aqui o episódio, a gente está tendo hoje uma crise no varejo, por conta, né, do que está acontecendo aí com a questão da Americanas. Isso não é bom para o mercado. Derruba tudo, né? E você que está indo bem acaba sofrendo também uma onda negativa nisso. Claro que né? E o último ponto que eu queria, assim, só para que eu acho que é um dos maiores dilemas de dúvidas que eu recebo, entra a importância de entender claramente isso. Por exemplo, você é uma empresa que é MEI. Tá. Você tem um teto ali anual. Sim. Você fez o dever de casa direito, cresceu o seu negócio, você está indo para um patamar. Você vai pular de uma empresa MEI para um simples nacional. Uhum. Pessoal, quem nunca ouviu os termos, só pesquisar no Google, categoria de empresa MEI, microempreendedor individual e simples nacional. Tá? Aí o que acontece? Se você exceder 20% do que o teto do que um MEI precisa, você automaticamente, saindo de MEI, você passa a ter como obrigatoriedade ter contador. Sim. E que pelo teto regulado é um salário mínimo. Então você já herda custo de um salário mínimo e pagando 13º, porque a lei é assim, de um contador. Aí sabe o que acontece? A pessoa, o cara, os donos de uma empresa que é MEI ou é um empresário só, por exemplo, ele saltando de patamar, tá arriscado, ele tá ganhando mais dinheiro, mas botando menos no bolso. Sim. Porque ele vai ter mais custo. Perfeito. E aí é o que você falou, se você não dominar o que é dinheiro que vai ficar pro caixa da empresa, o que vai ser a tua remuneração... Você salta, mas você vai tomar um tombo que vai voltar, entendeu? Não adianta você querer jogar um jogo sem conhecer a regra antes, né? Isso aí, João, cara, eu vejo que tem muita gente que tem... Porque assim, aí virou simples, tem contador. Muito provavelmente você vai ter que ter mais gente. Aí vai ter que ter 13º, vai ter que ter visão de caixa, fazer orçamento. Teoricamente, isso é um problema bom, né? Sim. Teoricamente, isso é um problema deveria bom. ser bom, mas ele acaba sendo ruim pela falta de mentalidade. Sim. É isso. Legal. João... Cara, essa do comercial foi sensacional. Que bom que você gostou. Bom, foi muito legal mesmo. Essa aula vai estar gravada aí pra gente. Obrigado. Vamos agora pro último bloco. Vamos soltar a vinheta?